Por 600 anos, este livro guardou um segredo que ninguém no mundo consegue ler. E a chave pode não estar nas palavras. Pensa num código tão complexo que os maiores especialistas, até veteranos de guerra, tentaram e não conseguiram quebrar. Esse código existe, e ele se chama Manuscrito Voynich. São centenas de páginas, com um texto que até hoje é um completo mistério. Anos e anos de pesquisa, nada. A escrita é uma fortaleza impenetrável. E se a gente estivesse procurando no lugar errado esse tempo todo? A resposta talvez nunca esteve no texto, mas sim escondida bem na nossa frente, nas ilustrações. Se mistérios como este te fascinam, aproveita para se inscrever e acompanhar outras análises com a gente. Para a gente entender o que há por trás dos desenhos, primeiro a gente precisa seguir a jornada desse livro. Uma jornada que passa por séculos, por impérios, e que só acumula mais e mais perguntas. Olha só a história dele. Datado lá do século XV, ele já passou pelas mãos de um imperador, foi enviado a um jesuíta famosíssimo por decifrar hieróglifos, que aliás falhou miseravelmente, e foi redescoberto em 1912. Há séculos ele está aí, desafiando todo mundo que se atreve a tentar entendê-lo. Bom, o texto a gente não entende, mas as ilustrações dão umas pistas. Elas organizam o livro em seções bem claras, tem plantas que ninguém nunca viu, diagramas de estrelas, figuras humanas em uns banhos bem esquisitos e até o que parecem ser receitas ou feitiços. Cada parte é mais enigmática que a outra. E isso nos leva à questão central. Se a gente bate o olho, as ilustrações parecem amadoras, quase infantis. Mas será que são mesmo? Ou será que tem um propósito genial por trás dessa estranheza toda? Vamos comparar. De um lado, uma planta do Voynich, do outro, uma ilustração botânica da mesma época. A diferença é gritante. A arte tradicional buscava o realismo, né? Já o Voynich, ele buscava outra coisa. As formas são distorcidas, as cores são ousadas, as plantas parecem impossíveis. Só que, para a artista Sil Bugvatne, essa estranheza não é um erro, é uma escolha. Ela não enxerga a incompetência, mas sim uma intenção, uma força. Ela diz, brutos e ousados. Essas duas palavras mudam tudo. Se a gente isola o traço original, a delicadeza aparece. O desenho é habilidoso, feito à mão livre com confiança. A sensação de brutalidade vem depois, com a aplicação da cor, que é forte, intensa. A aparente simplicidade, na verdade, esconde uma técnica complexa e totalmente intencional. Isso nos força a perguntar, e se essa brutalidade não for um defeito, mas uma linguagem? E se o artista não estava tentando desenhar o que via, mas sim comunicando uma ideia? Então vamos focar num detalhe que a maioria das pessoas ignora. Um detalhe que pode ter a chave para decifrar o manuscrito inteiro: as raízes. Olha só para essa raiz, parece uma fantasia. Biologicamente não faz sentido nenhum. Parece um enfeite, uma invenção do artista, ou pelo menos é o que a gente pensava. Presta atenção nos cortes, nas seções. Por que um artista desenharia uma raiz cortada em vários pedaços? A resposta para isso muda tudo o que a gente sabe sobre este livro. À direita tem um diagrama moderno que mostra como propagar uma planta dividindo a raiz dela. Os cortes, as seções, são idênticos ao desenho do Voynich. O artista não estava desenhando a aparência da raiz, ele estava mostrando passo a passo o que fazer com ela. O que a gente está vendo não é um livro de botânica, é um manual de instruções. O artista estava comunicando conhecimento prático. A forma segue a função. Essa descoberta transforma completamente a nossa percepção. Com essa nova perspectiva, vamos revisitar as outras bizarrices nos desenhos. Os erros, agora, começam a fazer sentido. Aquele lírio d'água desenhado com uma parte que não é dele. Talvez seja uma adição simbólica. As folhas complexas da cenoura selvagem foram simplificadas para ficar mais claro. E a flor que está enrolada é uma representação funcional, não visual. Não são erros, são atalhos para o conhecimento. O que surge é a imagem de um artista que não copiava a natureza, mas a interpretava. Era uma síntese do que ele via, do que ouvia e do que sabia que funcionava. Um sistema de informação visual incrivelmente sofisticado. Então, quem era essa pessoa? Um gênio isolado ou parte de uma tradição? A resposta está na comparação com outros trabalhos da mesma época. À esquerda, o Carvalho do Voynich. À direita, um de outro manuscrito europeu da mesma época. A semelhança é inegável. O estilo, a composição. O artista do Voynich não era um estranho. Ele trabalhava dentro de uma tradição artística que já existia. Agora a gente pode até mapear o processo dele.
Ele partia da observação prática, usava os estilos artísticos do seu tempo, mas depois quebrava as regras, simplificando tudo para criar um manual claro. E, por fim, adicionava camadas de simbolismo. Isso não é trabalho de um desenhista ruim, é de um comunicador de conhecimento altamente qualificado. E este talvez seja o ponto mais impressionante. Por baixo daquelas cores brutas e ousadas, existe um traço delicado, habilidoso e intencional. Isso não é fantasia. É um sistema de conhecimento codificado visualmente, projetado para ser prático, memorável e talvez secreto. Então, a gente decifrou o estilo, o como foi desenhado. Mas a grande questão continua. O que estava sendo dito? Que conhecimento era tão importante ou talvez tão perigoso que precisava ser protegido por um código indecifrável e por desenhos que só revelam seus segredos para quem sabe como olhar? Deixa sua teoria aqui nos comentários.